E aí, pessoal, tempinho que eu já não gravo um vídeo aqui no canal, tô aqui diferente, careca, sem barba, né? Bem diferente daquela versão urso que vocês conhecem, mas hoje eu tô trazendo para vocês 7 companhias aéreas que faliram no Brasil de 2000 até 2025. Quem é que não lembra desse jingle super famoso aqui da VASP que eu vou colocar para vocês? Boa viagem! E o chão escolhe a sua direção. Aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Navegar céu azul, leste, oeste, norte ou sul. Você livre pelo ar, porque gosta de voar. Abre suas asas, pode voar, pra você ganhar altura e viajar. Viaje com a gente. Viaje bem, viaje fácil. E esse aqui, da Varig Varig Varig, que fez sucesso durante várias décadas. No céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voa salto pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de tranquilidade. Mas, infelizmente, as grandes companhias aéreas, as grandiosas companhias, vieram à falência aí entre 2000 e 2025, que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Então, bora lá parar de enrolação e solta a vinheta pro vídeo. Continua comigo até o final. Pois é, minha gente. Então, várias situações aconteceram de 2000 até 2025 para ocorrer aí a falência de 7 grandes companhias aéreas que nós tivemos aqui no Brasil. Foram várias situações que fizeram isso acontecer. Uma das principais foi a desregulamentação aérea no Brasil, que aconteceu aí no governo Fernando Collor, lá na década de 90, 92, onde para cada companhia aérea brasileira que voava para os Estados Unidos, uma americana vinha para cá. E as 3 grandes companhias, Varig, VASP e Transbrasil, entraram nessa empreitada, né? Então, trouxeram junto com elas o quê? Já que 3 iriam, vieram grandes americanas, a United Airlines, a American Airlines e a Delta Airlines. Só que no meio dessa confusão toda, a Transbrasil e a VASP perceberam que não era um negócio muito rentável e desistiram, ficando somente a Varig para competir com essas 3 grandes americanas. E aí a gente já sabe o que deu, né? Falência na certa. É claro que não foi somente isso que aconteceu aí no mercado da aviação entre 2000 e 2025. Nós tivemos vários problemas aí relacionados à questão da aviação. É claro que nos Estados Unidos o combustível é mais barato, né, é em dólar. Aqui no Brasil o combustível é vendido em dólar, então a competitividade não era muito boa. Essas empresas, principalmente a Varig, VASP e Transbrasil, eram altamente luxuosas no seu serviço de bordo, refeições de primeira, lanches de alta qualidade, até que entrou a Gol em 2001 com uma proposta bem inovadora trazida da Europa, que eram as companhias low cost, ou seja, aquelas companhias de baixo custo. Quem é que não lembra em viajar na Gol lá no início de 2001, 2002, que serviam barrinha de cereal com água, mas a Varig, VASP e Transbrasil insistiu em oferecer grandes banquetes nos seus voos. Isso daí é totalmente contrário à ideia de uma empresa low cost de baixo custo. É claro que, mediante a isso, empresa nova surgindo, a TAM crescendo no mercado, ocupando nichos que a Varig, VASP e Transbrasil não estavam mais conseguindo dar conta de ocupar, ela foi crescendo também e entrou na competitividade. E isso daí, é claro, que trouxe problemas sérios, né, nas companhias aéreas brasileiras, principalmente as grandonas, né? Então, vamos lá começar pela ordem de falência. Então,
A Transbrasil foi a primeira a baixar as asas e fazer o seu pouso derradeiro, né? A Transbrasil foi fundada lá em 1955 por Omar Fontana, numa tentativa aí de convencer o pai dele, o senhor Fontana, em transportar carnes da Sadia do Rio Grande do Sul para São Paulo de forma rápida. Então ele alugava alguns DC-3 para fazer esse transporte de carga mais rápida. Seu Omar Fontana era um apaixonado pela aviação, ele era piloto além de advogado, e isso ele percebeu ao longo do tempo que seria viável também transportar passageiros, então ele fundou a Sadia Transportes Aéreos, que lá na década de 70 a gente passou a conhecê-la como Transbrasil, né? Então, fundada lá em 1955, a Transbrasil cresceu na década de 70, lá com 20 aeronaves, fazendo até rotas para os Estados Unidos, para a Europa, mas só que ela não conseguiu acompanhar a modernidade das empresas low cost, principalmente a Gol, que estava chegando, né? Então ela tentou várias tentativas de recuperação judicial na década de 90, né? Tentou focar em voos internacionais para ver se melhorava isso, mas ela enfrentou uma grande crise, que foi a morte de Dr. Omar Fontana lá em 2000, e a Transbrasil tentou buscar investidores para tentar fazer com que a empresa crescesse, mas mantendo um certo padrão de qualidade diferente, né? Mantendo aquele padrão luxuoso das décadas de 60 e 70, mas que já não estava sendo mais viável depois de 2000, com a entrada da Gol, sendo uma empresa low cost, né? Então ela buscou vários investimentos e também não teve sucesso, e acredita-se que o grande motivo da falência e falecimento da Transbrasil foi o congelamento tarifário que aconteceu nos anos 1990, com o plano cruzado, né, do governo Collor. Ela estava com dívidas de mais de 2,6 milhões, né, com credores, e diminuiu muito a sua competitividade. Até que no dia 3 de dezembro de 2001, ela fez o seu último voo, porque ela já não tinha nem mais crédito para colocar combustível nas suas aeronaves, e a sua falência foi decretada em 2002. Então, nós perdemos aí em 2002 a nossa primeira companhia aérea das grandes famosas, né? Logo em seguida veio a VASP, né? A VASP foi fundada lá em 1933, né? Tinha aí o campo da VASP, né? Que era o principal aeroporto de São Paulo para fazer as conexões, né, da VASP. Era uma empresa estatal até então, e ela decidiu ser privatizada em 1990 e já operava 34 aeronaves com voos internacionais, mas só que essa transição entre empresa estatal e privada lá pelo Grupo Canhedo não deu muito certo, né? E até que ela tentou fazer a sua recuperação judicial, quando ela já estava aí com mais de 1,5 bilhões de reais em dívida, tentou aí várias propostas de recuperações, né, redução de operação, mas a VASP tinha uma frota muito envelhecida que não conseguia competir com as novas empresas que estavam aí, a TAM ganhando espaço, a Gol ganhando espaço, então ela acabou perdendo crédito no mercado, diminuindo as suas operações, e a falência foi justamente aí devido a essa gestão ineficiente de Wagner Canhedo, que foi quando comprou a VASP na década de 1996, depois de uma privatização muito mal planejada, com várias dívidas trabalhistas, além dessa frota que estava totalmente obsoleta. Até que o seu voo derradeiro, o seu último voo, aconteceu em 26 de janeiro de 2005, que era o voo VT 4265, que fez um pinga-pinga, Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador, Guarulhos, num Boeing 737-300, já um avião bastante antigo, enquanto a Gol já estava operando com 737-700, 800, com uma frota bem mais moderna, né? E até que em 2008 a sua falência, a falência da VASP, foi decretada. A terceira a fechar as suas portas e fazer o seu voo derradeiro foi a pioneira, né, a grandiosa Varig, que era a representação
mundial do Brasil em termos de companhias aéreas, super sofisticada, elitizada, elegante, que tinha os melhores aviões, o melhor serviço de bordo. Ela era chamada da Panam brasileira. A Panam foi uma das maiores companhias aéreas do mundo. Ela tinha padrão Panam, e servia alta gastronomia nos seus voos, tanto domésticos quanto nos seus voos internacionais. Então, a Varig, que foi fundada lá em 1927, né, por Ernest Otto Meyer, juntamente lá com o senhor Berta, né, fazendo aquela revolução na aviação no Rio Grande do Sul, tanto é que era chamada Aviação Aérea Rio-Grandense, que depois se abreviou para Varig, como um pioneirismo na aviação brasileira, tanto nas rotas internacionais quanto nacionais, e era um símbolo de qualidade mundial na aviação, até que a Varig já chegou a operar com mais de 100 aviões, né, e voou por bastante tempo, foi a companhia aérea mais longeva que nós tivemos no Brasil. Só que, com a mudança do mercado aéreo no Brasil e a falta de adaptação da própria Varig a esse novo modelo de companhias aéreas, uma gestão ineficiente, trocas frequentes de direção e presidência, e entrou em recuperação judicial em 2005, né, com mais de 5,7 bilhões de reais em dívida, né, chegou a reduzir a sua frota em 70%, cortou rotas internacionais, demitiu mais de 5.500 funcionários, e até que numa situação meio estranha, né, através de um intermediador, a Gol comprou a Varig. Claro que a parte boa da Varig, a nova Varig, a massa falida, ela não comprou em 2007, né, comprando aí a Varig, e ela perdeu a sua total força. E a falência da Varig é traduzida como uma má gestão da Fundação Rubem Berta, né, que já estava sofrendo uma concorrência agressiva da TAM na época e da Gol, uma alta do petróleo muito grande entre 2004 e 2008, que ela já vinha sofrendo desde a década de 70 com essa alta do petróleo, com dívidas acumuladas, né, dívidas que eram dívidas de combustível, com leasing, né, que é o aluguel das aeronaves, com fornecedores, até que ela chegou ao seu último voo, que foi no dia 20 de julho de 2006, né, antes da sua venda para a Gol, e a sua falência foi de fato decretada em 20 de agosto de 2010. Outra menos conhecida, mas que também faliu e que fez parte da nossa malha aérea viária foi a BRA Transportes Aéreos, né, que ela foi fundada em 1999, operou voos regulares dentro do Brasil até 2005, né, ela tinha 12 aeronaves, basicamente 737, né, entre 300 e 400, só que ela faliu aí devido a uma dívida de 200 milhões de reais em 2007, né? Então, isso aconteceu por um planejamento financeiro muito fraco, né, uma decadência da sua frota aérea que já estava ultrapassada, onde já existiam empresas como a TAM e a Gol que tinham aeronaves mais jovens, mais confortáveis, que alcançavam maiores distâncias, que não precisavam fazer aquele monte de pinga-pinga que era comum com as aeronaves mais antigas, até que o seu último voo aconteceu no dia 6 de novembro de 2007, né, após a ANAC pedir a sua suspensão de aeronavegabilidade, e a BRA deixou de existir. Logo em seguida, nós tivemos também a falência da Avianca Brasil, né? Ela começou lá em 1998 como Ocean Air, depois ela se fundiu com o grupo Avianca, formou a Avianca Brasil. Em 2010, ela detinha aí mais ou menos 11% do mercado doméstico, tinha 50 aeronaves em 2018, né? Então, ela acabou pedindo recuperação judicial em 2018 por causa de uma dívida aí de mais de 2,7 bilhões de reais, né? Então, ela tentou leiloar slots, né? Tentou renegociar voos, fazer trocas de voos, negociar com empresas que alugavam seus aviões, que faziam seus livres, mas a ANAC acabou redistribuindo seus slots e a BRA acabou entrando em falência, né? Por causa dessas dívidas com os leasings, a desvalorização do real que estava acontecendo aí na época, em 2018, né?
e a alta do combustível associada, é claro, à má gestão, né, que aconteceu, e uma tentativa muito rápida de expansão da sua malha aeroviária. Né? Então, o último voo da BRA aconteceu no dia 24 de maio de 2019, antes de acontecer aí a sua suspensão pela ANAC, e em 2020 a BRA foi declarada como falida, né? E a última que faliu, né, uma das últimas que faliu, foi a Itapemirim, ou a ITA, né, que foi uma empresa meteórica que entrou no mesmo pé que entrou, ela saiu, ela tinha 5 aeronaves, foi lançada em 2021, ela operava Airbus A320 e faliu em 2022, né? Aí com acúmulo de dívidas de 180 milhões herdadas aí do grupo rodoviário Itapemirim, foi agregada aí também a uma má gestão da sua companhia. Né? O seu último voo aconteceu no dia 17 de dezembro de 2021, quando a ANAC declarou a suspensão da sua aeronavegabilidade. Por incrível que pareça, falia no dia 17 de novembro de 2021. Eu lembro que a gente estava num jantar e nós tínhamos um voo para o dia 23 de dezembro, e descobrimos isso no jantar, que a Ita Transportes Aéreos tinha falido e a gente não ia mais poder viajar. Então isso pegou muita gente de surpresa, inclusive aeronaves que estavam voando pela ITA nesse dia tiveram que fazer pousos forçados ali no primeiro aeroporto para desembarcar passageiros, porque ela não podia mais voar em função das suas dívidas e um monte de falcatrua do grupo que estava administrando a Itapemirim. Né? E por último, a companhia aérea última falida foi a Voipass, que começou lá em 1995 como Passaredo, com foco em voos regionais. Ela pediu aí até uma recuperação judicial em 2025. Ela estava com dívidas de quase 210 milhões de reais. Ela tentou fazer uma recuperação judicial depois daquele acidente que aconteceu com o voo da Voipass em agosto de 2024, que fatalizou aí 62 pessoas, tentou fazer recuperação de dívida, manter as suas operações, e até que em março agora de 2025, a ANAC suspendeu a sua, a sua, as suas condições de operações por falhas, inclusive, de segurança e de manutenção das aeronaves, né? Mesmo ela buscando uma recuperação judicial. Né? Então, os principais motivos da falência da Voipass foi justamente esse acidente de 2024, falhas importantes na sua manutenção, isso já foi matéria até no Fantástico, né? E ainda assim ela tenta uma luta pela disputa com a Latam para pagamento de pagamentos não honrados de 34 milhões, e isso daí acarretou numa perda de confiança muito grande do grupo Voipass pelos passageiros que deixavam de embarcar, deixavam de comprar passagens da Voipass justamente por esse medo, por essa ansiedade, essa preocupação na qualidade dos voos. Então, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos nesses 25 anos, a cada 3 anos e meio uma empresa aérea falia no Brasil. Dessas 7 aí, se a gente fazer um cálculo aí, 25 dividido por 7 vai dar 3 anos e meio de, de diferença entre uma empresa e outra. É claro que a maior quantidade de falências aconteceu entre 2000 e 2007, né? E depois vieram as outras falências, né? Mas o que a gente entende por essas causas serem tão comuns nas falências das companhias aéreas no Brasil? Primeiro, que a margem de lucro é muito curta, o custo de operacionalização de um voo é muito alto, porque se paga tudo. Né? Não é só o combustível, a tripulação que está ali, né? O piloto, o primeiro oficial, os comissários de voo, mas existe todo uma cadeia de custos indiretos que tem aí. O preço que se paga para pousar, o preço que se paga para se estacionar uma aeronave no portão de embarque, o preço que se paga para aquele finger, aquele corredor, né, aquela ponte que liga o avião ao aeroporto é pago, se paga o tempo de permanência que aquela aeronave fica ali, o combustível, apesar de ser no Brasil, é vendido em dólar, então essa oscilação de dólar também influencia muito. Então, essas empresas que privavam, né,
pelo glamour, pelo luxo, né, acabaram não acompanhando essas mudanças com o tempo e hoje, basicamente, nós temos 3 companhias aéreas no Brasil que conseguem oferecer. A Latam, que é que está melhor de asas, depois vem a Gol e agora a Azul está começando a sofrer vários problemas, né? A Latam solicitou recuperação judicial lá no início da pandemia, se recuperou e está muito bem, a Latam Brasil. Depois veio a Gol, que entrou no Chapter 111 nos Estados Unidos para pedir recuperação judicial e já está saindo dessa recuperação judicial. E agora a Azul voltou neste mesmo problema de solicitação de recuperação judicial, vem enfrentando diversos problemas, né? Em não conseguir cumprir voos, cumprir rotas, atrasos. A gente tem visto aí na mídia aviões que despressurizam, né, atrasos em voos, então isso vem influenciando muito. Então, acaba fazendo com que a capacidade operacional dessas empresas aéreas, né, juntamente com a margem de lucro, que é muito pequena, porque os custos são muito altos, acabam impactando aí no risco de falência. Né? Então, as grandiosas, como Varig, VASP e Transbrasil, tiveram aí uma concorrência nesses anos aí da TAM e da Gol, que trouxeram proposta de redução de preços de passagem. Então, as pessoas começaram a optar. Em vez de eu ter um serviço de bordo de luxo que me leva do ponto A ao ponto B, a um serviço de voo mais em conta, mais barato, que me leva do ponto A ao ponto B, me oferecendo barrinha de cereal, amendoim e água, eu vou começar a operacionar, eu vou começar a voar nesses voos operacionalizados para essas companhias aéreas. Então, a falta de adaptação ao mercado também foi muito importante e muito decisório para a falência, principalmente das 3 grandes brasileiras, Varig, VASP e Transbrasil. Né? Fora, além disso, nós tivemos as crises econômicas das décadas de 1980 e 1990, a recessão de 2015 e 2016, né, pandemia da Covid-19, né, e falta também, é claro, de políticas públicas, né, que proporcionassem ICMS mais baratos. Então, um ICMS mais caro que chegar até 25% da tarifação em alguns estados, o combustível 30% mais caro nos últimos anos, e isso fez com que a infraestrutura aeroportuária se tornasse deficiente. Mas poderia ter sido feito alguma coisa? Claro que se a gente pensasse em economia mais, uma economia ou numa gestão mais eficiente, né, uma gestão mais profissional naquela época, né, auditorias internas teriam feito muito efeito, uma governança mais corporativa e um planejamento financeiro a longo prazo poderia ter salvado essas companhias aéreas, né? Essas 7 que eu falei, em especial aí as saudosíssimas Varig, Transbrasil e VASP. Né? Então, houve também uma grande dificuldade na renegociação de leasing, né? Isso dificultava, já que eu não pagava o aluguel das aeronaves, eu não podia modernizar as aeronaves dessas empresas. Então, é uma dificuldade muito grande de substituir aviões obsoletos, como o Boeing 737-200 e 300, que a VASP operou até o seu final de vida aeroportuária, né? E um entendimento melhor do valor econômico dos modelos econômicos que estavam vigentes no Brasil, né? Então, e faltou também interesse nos voos regionais que outras empresas, como a TAM, como até a Passaredo, Voe Paz, se interessou nesses voos regionais, ligando grandes capitais às cidades interioranas, que é um slot muito importante. Essas empresas também não perceberam esse nicho de mercado e acabaram abrindo mão e houve uma expansão dessas empresas novas que estavam chegando, né? E a diversificação de receitas também, né? Essas empresas poderiam, né? Claro que a Varig tentou fazer isso, a VASP já fazia transporte de cargas, né? Tinha o transporte aéreo noturno, mas poderia ter sido mais eficiente para utilizar melhor as suas frotas aéreas, as suas aeronaves e a sua frota aérea para manter competitividade, porque, afinal de contas, carga não reclama, né? Então eles poderiam ter utilizado aí um pouco mais as suas aeronaves, fazendo conversões rápidas, noturnas, para transformá-las em empresas cargueiras, né, alguns aviões cargueiros, que elas se perderam nesse tempo aí e perderam uma grande oportunidade que era para fazendo transporte aí de correios, de cargas, né, e tudo mais, né?
E quais foram as consequências da falência dessas companhias aéreas aí nos últimos 25 anos, né? Então não são só números, né? Mas elas mudaram a aviação brasileira e impactaram a vida de milhões de pessoas, né? Por quê? Quanto menos concorrência, menos companhia aérea a gente tem, maior é o preço das passagens, né? Então as tarifas domésticas aí subiram mais de 15% entre 2018 e 2022, porque a malha viária diminuiu, a competitividade diminuiu, a redução também das rotas regionais, então cidades menores deixaram de ser abastecidas por esses voos que eram extremamente importantes, então essas pessoas tinham que sair das suas cidades do interior e ir para uma capital para poder pegar um voo, então isso trouxe um certo prejuízo. E para a economia também, né? Então, quando se perde voos domésticos e internacionais, isso causa um prejuízo muito grande, que chegou a uma perda de mais de 2 bilhões de reais anuais em turismos e negócios devido a essa baixa conectividade, essa conectividade impactando aí nas cadeias produtivas, né, em termos de serviço de manutenção, os caterings, que são aquelas empresas que servem alimentação aos voos, né? E os serviços aeroportuários acabaram perdendo vários contratos. Então, isso causou também um prejuízo para a economia. Para funcionários também isso foi um impacto muito grande. Afinal de contas, a Varig demitiu mais de 5.500 funcionários, a VASP mais de 3.000, a Avianca mais de 1.200 funcionários, e muitos deles saíram sem indenização nenhuma e perdemos diversos talentos, né, que acabaram indo para países do Oriente Médio, Europa e Ásia, para trabalharem como pilotos, como primeiros oficiais e comissários de bordo, tornando um déficit muito grande aí dessa equipe de tripulação no Brasil. E para o Brasil, né, hoje a gente tem aí basicamente três companhias aéreas, Azul, Gol e Latam, né, que controlam aí 97% dos voos domésticos no Brasil agora em 2025, e houve aí um declínio muito grande da reputação do setor aéreo brasileiro, né, antes da referência aí desses acidentes que aconteceram, né? Então, só para a gente finalizar isso daí, todas as falências da Varig, Vasco, Transbrasil, Voipaz, Avianca, né, Itapemirim, as outras tantas que faliram no Brasil, a gente teve diversas companhias aéreas antes de 2000, nós tivemos a Taner, que foi declarada falência sem ter falido, a Cruzeiro, que se incorporou à Varig, nós tivemos a Nirba, nós tivemos a Condor Syndicate, nós tivemos diversas companhias aéreas do Brasil que faliram também por diversos motivos, né? E isso traz várias lições para a gente, né? Que uma gestão ineficiente, custo operacional muito alto, uma falta de apoio um apoio governamental também derrubam essas empresas, né? No Brasil ainda a gente utiliza muito pouco a malha aeroviária para diversas funções, basicamente para transporte de passageiros, porque o Brasil ele ainda é um país rodoviário, né? Então o transporte por caminhões é muito forte, muitos interessados do governo têm aliados ou possuem empresas de transporte aéreo, então isso acaba não atraindo muita atração para as companhias aéreas que acabam se destinando basicamente a transporte aéreo de passageiros, né? Então o futuro da aviação, gente, vai depender aí do que a gente aprendeu com o passado e fazendo uma renovação dessa estrutura do modelo aeroviário no Brasil, né? E aí, o que você acha disso tudo? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se não é inscrito aqui no Hangar Calef, já se inscreva, já deixa aquele seu like super importante para esse canal desse ultra apaixonado por aviação continuar crescendo, e compartilhe esse vídeo e essa história, porque eu acho que muita gente pode ficar interessada. Então é isso aí, gente. A gente aprende muito com o passado, mas só que o brasileiro tem uma memória muito fraca e a gente precisa resgatar um pouco mais essa memória para aprender com o passado, para evitar prejuízos no presente e melhorar o nosso futuro. Então é isso aí, pessoal. Ó, beijo no coração, um abraço de urso e fui. Valeu!